Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar da revolta da vacina. Esse aqui é um quadrinho nacional, obviamente, né? Ele foi escrito e desenhado pelo André Diniz e lançado pela Darkside. Darkside paga nós, vocês sabem que eu sou fã de vocês pra caramba. Ele tem dois extras bem interessantes aqui no final. Tem um pós-fácil, que dá um pouquinho do panorama histórico da história, né? Panorama histórico da história, tá certo? Vocês entenderam. E tem diversas charges também. Não sei se vai dar pra ver só passando as páginas, mas tem várias charges da época também sobre o Oswaldo Cruz e sobre a própria revolta em si. Enfim, são bem interessantes esse contexto histórico no final. E que panorama que era esse, né? Que é crucial pra gente entender essa história aqui. Em 1888, quando rolou a abolição da escravatura, as coisas não ficaram perfeitas do dia pra noite, né? A República ela foi estabelecida no ano seguinte. Tinha duas leis muito importantes da gente entender da época. A lei de imigração, que visava trazer praticamente qualquer imigrante europeu pra cá, pra capital, que era o Rio de Janeiro na época, né? E a lei de vadiagem, que permitia à polícia reprimir aglomerações como maltas de capoeira, festas de candomblé, rodas de samba. Então, assim, dá pra você perceber o padrão, né? O que o governo queria ter no Rio de Janeiro e o que ele não queria ter. Quando rolou a revolta da vacina em 1904, não era só uma questão das pessoas não quererem tomar vacina como existe hoje. A revolta da vacina foi só a gota d'água de um problema que já estava rolando de repressão, de truculência, de um governo já autoritário e que obviamente foi mal recebido, porque apesar do Oswaldo Cruz estar com a razão no sentido de que as pessoas precisavam tomar a vacina, a polícia invadia as casas das pessoas e aplicava a vacina à força e tudo. Então, assim, ele estava completamente errado nessa questão da abordagem. E era uma questão muito complicada de você lidar com a população já revoltada com outros problemas nas quais a população tinha razão e uma população extremamente ignorante, sem acesso à informação também, que não é o caso, novamente, de hoje em dia. O quadrinho ele foca no Zelito, que é um personagem que o André escolheu assim, né, como protagonista. Ele vem pro Rio pra tentar ser alguém na vida, né, como diziam na época. Eu não sei se ainda dizem isso hoje, enfim. E ele é cartunista, ele começa a tentar procurar emprego nos jornais e tal, e ele acaba acompanhando um pouco essas notícias, ele tenta ilustrar as revoltas que estão tendo e a gente vai acompanhando alguns marcos, né, dessas insurreições civis que tiveram durante o ano de 1904. Eu preferia ter visto o ponto de vista do Oswaldo Cruz no quadrinho, mas eu entendi que talvez o André Diniz não tenha... Ele não queria transformar o Oswaldo Cruz num herói, porque a questão não era tão preto e branco, então talvez ele tenha optado por não torná-lo o protagonista dessa história pra ele não ficar tão... pra ele não sair como uma figura heróica e que tava fazendo o sol certo e etc e tal. Mas isso é uma especulação minha, eu não vi nada, nenhuma opinião do autor sobre isso de fato. O visual do quadrinho, né, aqui só tem o nome dele, então eu imagino que ele tenha desenhado ou escrito. Ele é um visual bem de cordel, que é uma literatura tipicamente nordestina. Eu não sei a origem do autor, na verdade, mas é clara essa influência na obra dele, independente dele ser de lá ou não. E ela ser toda em preto e branco, assim, é uma opção que ele tomou agora, porque na verdade esse quadrinho é um remake, mais ou menos, de uma revista que ele publicou há 15 anos. Foi trazida de volta agora porque o momento é extremamente propício, né? Eu mesmo comprei por causa dessa questão de estar sendo vacinado agora, né? Tá empolgado pra falar desse assunto. E aí ele optou por remover as cores nesse aqui e atualizar um pouquinho o traço dele. Tem até uma história engraçada, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu tô falando aqui como... fica aí como lenda urbana. Eu não cheguei a encontrar fontes de que essa história era real. Mas aqui até no quadrinho ele fala que teve uma época em que o governo chegou a pagar 300 réis, eu acho. O governo pagava 300 dinheiros para quem apresentasse um rato morto, porque era sabido que os ratos espalhavam diversas doenças e tudo. E aí tinham pessoas que criavam ratos em casa para poder matar ratos e vender ao governo. A malandragem carioca tem mais de 100 anos, né? Isso aí é engraçado, mas eu não sei se isso é verdade. Eu vou até deixar na descrição aqui a página do meu amigo historiador, que eu sempre comento aqui do programa Piloto. Ele provavelmente vai comentar aí as minhas caneladas no próprio vídeo, mas eu vou deixar na descrição a página dele, caso vocês queiram informações históricas mais precisas. A história em si, a parte fictícia, né? A dramatização aqui da coisa. Eu gostei da revista em si. Ela é bem mediana, pra ser sincero. Eu comprei no hype da vacina, como eu falei, né? Tô muito de bom humor,
porque eu fui vacinado recentemente, então não cheguei a ficar chateado com a leitura, mas eu não gostei tanto, eu esperava realmente um pouquinho mais. Como eu falei, acho que eu tava esperando alguma coisa sobre o Oswaldo Cruz, ou... Não sei, eu realmente não sei qual era a minha expectativa sobre a revista, mas eu achei ela apenas mediana, como eu disse. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Eu não sei como é que em 2021 a gente ainda tá discutindo esses assuntos, mas já que a discussão, infelizmente, ainda é necessária, então fica aí a dica, nem que seja pela curiosidade e pela informação da importância da vacina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente ficou um tempinho parado aí, mas voltamos com força total agora. Já tenho planejado um tema inteiro pro mês que vem. Se você acompanha o Instagram, você já tá sabendo, @leitor42, eu sempre dou uns spoilers por lá. Eu mostrei a minha tatuagem nova também, tô super empolgado, caso você não tenha reparado. E a gente se vê semana que vem. Usem máscara direito, gente, por favor.